Eternos finalmente chegou às telonas aqui no Brasil. O longa trouxe personagens que não estamos acostumados a ver, até porque eles possuem características quase divinas. O ponto principal é como os Eternos se encaixam no MCU. E se você quer saber sobre isso e entender sobre as duas cenas pós-créditos que o filme apresenta, esse vídeo é pra você. Fala nerd, eu sou o Lucas Galo e você está no canal Nerd Center. E hoje vamos discutir sobre o futuro do MCU com a chegada dos Eternos. Também vamos conversar um pouco sobre a relevância das cenas pós-créditos, até porque não temos uma e sim duas. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like e vem comigo que o vídeo está show. De todas as estreias da fase 4 do MCU, Eternos é o que chama mais atenção em termos de futuro. Afinal, os personagens são diferentes das histórias de super-herói até aqui, e o caráter quase divino do grupo abre caminho para histórias até então inexploradas nos filmes. E com isso tudo, é normal que após ver o filme, você se pergunte como os Eternos se encaixam no MCU. O longa traz várias deixas que tanto podem ser aproveitadas em outros filmes, como criam conexões com histórias que a gente já conhece, expandindo esses elementos. O próprio conceito dos Celestiais é algo que já permeia o MCU há algum tempo, mas que somente aqui é bem mais desenvolvido e com possíveis implicações nas demais tramas galácticas do estúdio. Isso sem falar dos novos personagens que certamente vão dar as caras em filmes e séries futuramente. Assim, por mais que os Eternos traga uma galeria de heróis que é desconhecida até mesmo para boa parte dos leitores de quadrinhos, ele já desponta como um dos filmes mais importantes dessa fase 4 do MCU até agora, por deixar mais do que claro alguns dos caminhos que os heróis vão trilhar daqui em diante. Oficialmente, o universo cósmico da Marvel teve início com os Guardiões da Galáxia. Foi no primeiro filme do Senhor das Estrelas que o MCU deixou a Terra pela primeira vez e fomos apresentados aos Celestiais, as grandes entidades que criaram basicamente tudo, desde as joias do infinito até a vida no universo. Basicamente são as grandes divindades desse mundo, embora com um caráter mais alienígena. Até então tudo isso era algo muito distante e de pouco impacto. O próprio fato de Peter Quill ser meio celestial é algo que nunca foi muito bem explorado nos filmes, tanto que muita gente nem lembra desse fato, e nem de que o próprio Ego faz parte dessa raça. Isso graças ao tom de comédia dos dois Guardiões da Galáxia, que tira muito o peso de todas essas informações. Bom, por conta da comédia que tirou o peso das informações nos Guardiões da Galáxia, coube aos Eternos dar a devida importância a esse lado mais sério do universo cósmico da Marvel. Era como se até agora tivéssemos visto apenas a superfície dos cosmos, e o novo filme permitiu que fôssemos um pouquinho mais além, conhecendo mais a fundo algumas coisas e vislumbrando um outro tanto que ainda está por vir. E o principal ponto que foi introduzido aqui é justamente o papel dos Celestiais. Até então, eles eram aquelas entidades ancestrais no início da criação e que apareciam apenas como um planeta vivo genocida ou como uma cabeça flutuante no espaço que serve de base para bandidos. Contudo, Eternos mostrou que eles estão muito ativos e inclusive se revelaram uma enorme ameaça para a humanidade. Mas futuramente algum Celestial pode aparecer como vilão? E eu acredito que sim, já que há uma infinidade desses seres e há alguns considerados malignos dentro dos quadrinhos. Mas, pelo que foi mostrado no MCU, eles operam muito mais dentro de uma moral própria e é pouco provável que vejamos os Vingadores ou qualquer outro grupo saindo no braço com alguns desses seres. Até porque já vimos uma dessas entidades ser derrotadas em Eternos. Então, esse tipo de confronto seria um pouco repetitivo, mas não impossível. Por outro lado, o filme abriu as portas para atuações mais presentes dos Celestiais, tanto que Arishem literalmente sumiu com Sersi, Kingo e Phastos, e isso permite que mais desses elementos cósmicos possam ser explorados. Exemplo disso é que podemos ter desde uma introdução de Galactus, o Devorador de Mundos, e clássico vilão do Quarteto Fantásticos. Também podemos ter seres como o Tribunal Vivo, Eternidade e Infinito, os quais estão diretamente ligados com a proteção do multiverso e se conectam a esses elementos cosmogônicos que vimos por aqui.
E eu sei que tudo isso é muito difícil de rolar, mas tem muitas histórias espaciais vindo por aí. Olha só, além de um eventual Eternos 2 que a Marvel já deixou claro que pode acontecer, temos que lembrar que Guardiões da Galáxia 3 pode se aproveitar muito desses elementos, até porque já sabemos que Adam Warlock está confirmado. Além disso, Thor, Amor e Trovão é outro que pode se aproveitar desse avanço cósmico, ainda mais se lembrarmos que o Deus do Trovão terminou Vingadores Ultimato ao lado do Senhor das Estrelas. Isso sem falar, claro, de The Marvels, de todas as franquias do MCU, é a nova aventura de Carol Danvers que pode melhor aproveitar as deixas entregues por Eternos, até porque já sabemos que a Capitã Marvel tem um nível de força surreal e somente uma ameaça nível celestial pode fazer frente a ela. Olha só, Eternos não é apenas a história dos heróis deuses da Marvel, mas o início de um novo arco que vai se amarrar aos filmes que ainda estão por vir, tanto que ele não tem apenas uma, mas duas cenas pós-créditos. A própria diretora Chloe Zhao já tinha revelado isso antes da estreia, afirmando que as duas cenas seriam importantes para as histórias que ainda estariam por vir, o que serviu apenas para deixar todo mundo ainda mais empolgado. E quando uma dessas cenas vazou na internet, ficou mais do que claro o quanto ela não exagerou ao dizer isso. Só que esses dois momentos podem não ser claros para todo mundo, até porque envolvem personagens que fazem parte da quarta divisão da Marvel, mas que podem render boas histórias no MCU, além de indicarem que a fase 4 deve sim seguir. E a primeira cena pós-créditos de Eterno é justamente a que vazou após o lançamento mundial do filme. Trata-se da aparição de Star Fox, o príncipe de Titã e ninguém menos do que o irmão de Thanos. E se você não tem o costume de ler HQ, o Star Fox já fez parte até mesmo dos Vingadores. Bom, para entender a cena em questão é preciso dar um breve spoiler dos últimos momentos do filme, que trazem Sersi, King e Phastos sendo levado à presença do Celestial Arishem e desaparecendo dos cosmos. Diante disso, a cena pós-créditos mostra Druid, Makkari e Tena dentro da nave Domo viajando pelo espaço em busca de outros de sua raça. Eles aparecem tentando contatar Sersi e os demais, mas estranham o fato de que não conseguem localizá-los de maneira alguma, como se o trio tivesse desaparecido por completo. Assim, eles suspeitam que isso é obra do Celestial e decidem voltar para a Terra. É nesse momento que os três Eternos sentem uma presença dentro do domo. Eles se armam para uma possível batalha quando um portal se abre e surge uma pequena criatura chapada, bêbada. Trata-se de Pip, o Troll, que aparece como uma espécie de arauto para o verdadeiro convidado, o príncipe de Titã, o conquistador do planeta Mistério e aquele que venceu Dark Roger Star Fox, também conhecido como o Eterno Eros, o irmão de Thanos. O personagem então entra em cena e revela saber que Sersi, Phastos e Kingo desapareceram e que ele pode ajudar os demais a encontrá-los. É nesse momento que Star Fox mostra ter a mesma esfera dourada que a Jaque e Sersi usam para se comunicarem com Arishem. Já a segunda cena pós-créditos é menos reveladora, mas tem muito a dizer sobre como os Eternos se conectam aos demais filmes do MCU. Ela começa com Danny Whitman encarando uma caixa de madeira. Ele está visivelmente ansioso e na dúvida se segue com aquilo ou não. E depois de andar em círculos algumas vezes e conversar sozinho sobre a real necessidade de fazer aquilo, ele abre o objeto e revela uma velha espada com uma lâmina embrulhada em um pedaço de pano. Ao tentar encostar na arma, a câmera foca na lâmina e vemos que há uma espécie de magia perto da mão dele. E um pouco antes dele tocar na lâmina, uma voz ao fundo pergunta ao Whitman se ele tem certeza disso. E embora não mostre exatamente quem está ali, a voz não deixa dúvida alguma que essa pessoa seria sim de fato o Doutor Estranho. Bom, como a própria diretora já tinha antecipado, as duas cenas pós-créditos de Eternos deixam bem claro o quanto o filme é importante para o futuro do universo Marvel. No caso da cena envolvendo o Whitman, isso fica mais do que óbvio graças à participação do Doutor Estranho, que segue em busca de artefatos mágicos espalhados pelo mundo entre um feitiço de destruição de realidade e outro. Isso porque nos quadrinhos, Danny Whitman é o herói Cavaleiro Negro, um personagem que luta de capa e espada empunhando justamente a espada de ébano. A arma chega a ser citada em determinado momento no filme, quando a Duende pergunta para Tena se ela estava empunhando
a lendária lâmina. Nas HQs, essa espada de ébano é capaz de cortar qualquer objeto, incluindo adamantio e vibrânio, e também refletir qualquer tipo de magia, o que faz do herói um dos mais imbatíveis da Marvel. Contudo, a lâmina traz uma antiga maldição de que, quanto mais ela for usada, mais ela passa a consumir de seu portador. Ou seja, quanto mais o Cavaleiro Negro age como um herói, mais ele caminha para ser corrompido. Assim, o que a cena dá a entender é justamente que veremos o Whitman assumir esse legado de sua família, algo que ele sugere várias vezes ao longo do filme, e que vai contar também com a ajuda do Doutor Estranho para isso. E levando em conta que ele já foi membro dos Vingadores ao lado de Cersei nas HQs, não seria de se estranhar vermos algo nesse sentido acontecer no MCU, seja nos cinemas ou talvez nas séries da Disney. Agora eu quero te lembrar que você pode se tornar um apoiador ou apoiadora do canal. Basta você enviar um pix para pix@nerdcenter.net.br. Com isso você vai estar ajudando o canal a crescer ainda mais com qualidade. pix@nerdcenter.net.br. Seja um apoiador. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.